Olá, ouvintes e telespectadores do nosso Copcast do Cicobi Centro-Sul Mineiro. Sejam muito bem-vindos. Desejo a vocês um bom dia, boa tarde ou boa noite. Depende do horário que você está aí nos assistindo pelo Instagram, TikTok, YouTube ou Facebook da cooperativa. Hoje nós estamos aqui para falar sobre a força do cooperativismo no agronegócio. O papel da associação na agricultura de Carmópolis de Minas, mais especificamente. E para conversar sobre esse tema, a gente trouxe aqui dois convidados muito especiais. O nosso presidente, senhor Erivelton Oliveira, que é presidente da cooperativa Cicobi Centro-Sul Mineiro, que já esteve conosco no episódio anterior. E temos o prazer de receber e conversar com o senhor Adalton Azevedo Costa. Ele é presidente da Associação dos Hortifruti Grangeiros de Carmópolis de Minas. Então, hoje a gente vai trazer conversas sobre temas muito importantes que impactam a nossa sociedade, a nossa economia, a agricultura e o desenvolvimento local de forma geral. Então, sejam muito bem-vindos, sintam-se em casa. Gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouco do trabalho de vocês, da história de vocês. Bem-vindo, Adalto. Boa tarde, é um prazer estar participando desse bate-papo com você aqui. Eu como produtor e como representante dos produtores de hortifruti grangeiros de Carmópolis e região, que hoje a gente não representa apenas o município, os nossos vizinhos também são representados pela associação. Excelente. A gente estava até conversando isso aqui um pouquinho antes nos bastidores, né? Que a produção tem crescido muito e tem extrapolado as fronteiras de Carmópolis. A gente consegue sentir isso também, Erivelton, na economia da cidade? Isso mesmo. Fernanda, primeiro cumprimentar nosso cooperado, né, os ouvintes aí que estão seguindo a gente aí pelas redes sociais e tem a oportunidade de acompanhar esse bate-papo aqui hoje. A ideia na conversa com o Adalto, né, que vem representando aqui os produtores de hortifruti na nossa região, é entender um pouquinho melhor, né, o impacto, né, que tem a cultura, né, a importância, né, da cultura do hortifruti aqui, não só na cidade de Carmópolis, mas nas cidades que, né, que estão as nossas vizinhas aqui também, que hoje já tem produtores de Carmópolis atuando também nessas cidades. Entender o impacto que tem na renda, na geração de renda e de emprego aqui na nossa cidade. E de uma maneira geral, né, Adalto, na medida que a gente for caminhando aqui com a nossa conversa, entender quais são os principais desafios que vocês estão vendo aí no horizonte, as principais oportunidades, né, que a gente pode ter aí para esse ramo e de que maneira nós, né, a nossa cooperativa, o Cicobi Centro-Sul Mineiro, pode apoiar né, cada um dos produtores no sentido de potencializar aí, né, as oportunidades e de alguma maneira, né, de se proteger ou de ajudar, né, o nosso cooperado se proteger desses desafios que estão por vir. A ideia é ser um bate-papo mesmo, então fique à vontade, viu, Adalto, para a gente trocando essa figurinha e a gente vai poder ter uma interação também com o nosso cooperado também, né? Se quiser deixar lá o seu comentário, a gente pode ter outros episódios para aprofundar, porque é um tema de extrema relevância para a nossa cidade. Com certeza, no tempo que a gente tem aqui de conversa, não vai dar para abordar tudo, né, que agrega nesse tema. Então, quem tiver interesse em participar, tiver alguma dúvida depois dessa nossa conversa, já aproveita, deixa aí nos comentários. A gente costuma deixar caixinha de pergunta também no story do Instagram. Então você pode interagir, pode mandar lá a sua sugestão de tema. Quem sabe o próximo bate-papo vai ter a ver aí com o seu pedido, né? Adalto, antes de você contar uma história que eu quero que você conte aqui para mim, eu vou te contar a minha. Eu não sou de Carmópolis de Minas, eu mudei para cá há 2 anos por causa do Cicobi Centro-Sul Mineiro, que moveu isso em mim também. E quando eu estava saindo de casa, carregando as coisas, fazendo mudança, o vizinho da minha mãe perguntou se eu estava mudando, o que estava acontecendo, e eu falei, sim, tô indo para Carmópolis. Aí ele falou, a capital do tomate? Aí eu pensei, não sei, não sabia, não conhecia essa história. Então, quando eu vim para cá, eu percebi que a cidade respira, né, essa cultura do tomate. E como que foi essa história do tomate aqui na cidade? E depois disso também a associação. O que chegou primeiro, né? Provavelmente a associação veio depois para apoiar. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Esse título já é antigo, já. Mas porque Carmópolis iniciou na atividade de produção de tomate e atendia o mercado de Belo Horizonte, que é um mercado bem próximo. E com poucos anos virou o principal fornecedor de tomate para o mercado da Grande Belo Horizonte. Aí com isso que veio o título, né? Capital do tomate. E essa entrega do tomate é só pro Ceasa, né? Ou era para outros comércios, outros locais, assim, lá em Belo Horizonte? Atendia muito o Ceasa, né? Antes de ter o Ceasa, tinha o Mercado Central, era quase que de ambulância, juntavam mercadoria
agricultura familiar mesmo e faziam a venda lá em Belo Horizonte. Depois, na atividade cresceu muito, o produtor foi aperfeiçoando e expandiu muito. A localidade de Carmópolis, estrategicamente entre os principais mercados do Brasil, que é São Paulo e Belo Horizonte, e o espírito do empreendedor, do produtor de Carmópolis, atrás de oportunidades, que são, a maioria, pequenos produtores, onde que criou esse vínculo com a atividade de mais de 60 anos. Mais de 60 anos. Então, muito antes de eu ouvir aquela história, 2 anos atrás, que aqui era a capital do tomate, a história já estava acontecendo, né, para ser construída dessa forma. Então eram produtores mais informais, pequenos agricultores, e depois essa cultura foi se fortalecendo, e aí hoje a gente tem produtores maiores, grandes referências, assim, para a região? Hoje são áreas, são mais áreas. Carmópolis ainda continua uma região de pequenos produtores. A nível nacional, são pequenos produtores. Mas a soma desses pequenos produtores tornou a atividade como uma atividade grande e a principal, uma das principais regiões de produtores de tomate do Brasil hoje. Referência em qualidade, produção o ano inteiro e um mercado muito amplo, atendendo várias regiões do Brasil, inclusive até Paraguai e Argentina. Que bacana. Então saiu de Belo Horizonte e foi para o Brasil todo e os vizinhos aí da América do Sul também. Isso. Importante, Adalto, nesse crescimento e ampliar, né, esses novos mercados, novos horizontes. Nós que estamos de fora da cultura, a gente observa que isso aconteceu muito depois da criação da associação. Queria que você falasse um pouquinho assim, do papel da associação, né, o quanto, né, a associação impactou, né, no crescimento, né, desses produtores, possibilitou, né, essa união para que pudesse estar presente em vários mercados, como é o caso que a gente vê hoje, né? Tem tomate saindo daqui, a gente vê o movimento para o estado de São Paulo, para o estado de Goiás, Triângulo Mineiro, para a Bahia, né? E até a Argentina e Paraguai, né? Como é que foi essa mudança, né? Como que virou essa chave, né? Esse pequeno produtor que majoritariamente entregava seu produto no Ceasa e de repente começou a abastecer aí não só o Ceasa, não só a Grande Belo Horizonte, mas o Brasil. Pois os produtores que produziam para atender em Belo Horizonte, aos poucos começou a aparecer outros produtores de São Paulo, principalmente. 1, 2, 3 no ano aí. Vinham comprar a produção aqui, que ela já tinha aumentado um pouco. Mas assim, não tinha uma organização no pós-colheita de Carmópolis. Assim, tinha produção e não tinha uma estratégia boa de venda, não tinha um amplo contato com outros mercados. E toda a vida foi vamos falar assim, um gargalo, né? Assim, para o produtor de Carmópolis ser mais bem remunerado, a questão da comercialização. E tinha programas do governo que facilitava a comercialização, que era um programa que chamava Barracão do Produtor. Aí a associação nasceu no intuito de implantar esse programa aqui na cidade. Mas a cada passo que a gente dava, tinha mudança de governo do estado, os planos mudavam. Cada vez que a gente chegava naquele ponto, a gente já estava atrasado. Então, o dia que a gente conseguiu organizar para entrar no Barracão do Produtor, já era outra forma. O estado já não estava focando mais nesse programa. Esse programa reservava espaços exclusivos para produtores de determinada região negociar a produção deles dentro da Ceasa. Aí, a associação, depois de 20 anos, que o produtor trocando informação, justamente dentro da associação, visitou outros estados, tecnologia de pós-colheita, de classificação, de embalagem, começou a se criar as primeiras unidades classificadoras dentro do município. Pela ação de trazer conhecimento da associação. Um grupo de produtores juntou e visitava outras regiões para conhecer novos cenários para a atividade. Aí criou vários outros centrais de classificação do município e começou a vender para várias regiões do Brasil. Aí esses grupos mesmo produtores se juntaram através da associação, vamos criar um entreposto aqui, um mini mercado aqui em Carmópolis,
usando uma área que era da associação, onde que foi edificado hoje um entreposto forte, é Fiord, que é escrito, onde que deu um boom aí na produção, assim, que Carmópolis levou 60 anos para chegar a 4 milhões de pé de tomate, e nos últimos 6 anos pulou para 15. Então houve um crescimento muito grande aí nos últimos anos, e a gente vê, eu acho que o Erivelton vai identificar isso também, a história da associação lembra muito a história da cooperativa, né, que pequenos produtores não conseguiriam fazer sozinhos o que a associação que uniu todos eles conseguiu alcançar, né, mesmo que descobrindo juntos ali, caminhando ao longo dos 20 anos aí, mas depois disso com conhecimento, com troca de ideias, informações, eles conseguiram chegar mais longe, né. Exatamente, Fernanda, a importância do cooperativismo, do associativismo, né, da união dos pequenos, né, que consegue força, né, consegue escala, né, consegue eficiência para atender mercados tão competitivos, né, e onde a gente está presente, inclusive fora do Brasil, né. Então a gente vê, nós que participamos, né, mais à distância, né, o Sicoob Centro-Sul Mineiro vem apoiando o produtor, mas não tem uma participação direta nisso, mas a gente observa com muito orgulho, né, enquanto carmopolitano, olhar para o crescimento, né, e para o impacto que essa cadeia gera aqui na nossa região. Hoje, Adalto, eu queria que você falasse um pouquinho também, a gente vê, né, vários produtores, né, aqui de Carmópolis já plantando na nossa região. Então tem produtor plantando em Cláudia, em Piracema, em Passatempo, em Oliveira, em cidades até mais distantes ainda, né. Então o impacto, né, da cultura do hortifruti que o produtor de Carmópolis traz, já não é mais um impacto somente aqui na nossa cidade, mas já é um impacto na economia regional, não é isso? Com certeza, a atividade, ela cresceu em importância em demanda de área, em demanda de mão de obra, de áreas livres com menos intensidade de praga. E com isso o produtor foi migrando para os municípios vizinhos. Muitos compraram propriedades no município vizinho, às vezes, além de ter propriedade de Carmópolis, tem propriedade também no município vizinho, várias propriedades no entorno de Carmópolis. Então, o raio de influência cresceu muito. E com isso também ele impactou a região que ele foi produzir o tomate, levando opção de emprego, de renda para a população daquela localidade. Uma outra coisa que eu queria que você falasse um pouquinho também, é lá atrás, né, nesse passado aí não muito distante, né, mas a concentração ou boa parte do volume era vendido lá no Ceasa, lá na Pedra, né. Essa migração e hoje alcançar, né, um número maior de mercados, tem a ver também com o papel que a associação desenvolveu de dar maior escala e de alcançar, de prospectar novos compradores. A gente vê, né, venda direta para algumas grandes redes, né. Como é que foi construído esse caminho? Como é que a associação apoiou esse caminho também? E o impacto dessa venda direta, de atender a esses grandes compradores para o produtor rural, a importância que isso teve para o produtor? O se comparar, assim, a 25 anos atrás, o produtor tinha o Ceasa e mais umas 2 opção de venda aqui dentro do município. Hoje, continua tendo a opção do Ceasa que quase que ficou no segundo plano para o produtor. Hoje tem 40, 50 opção de venda dentro do município aqui, sem ele precisar sair da casa dele, o produtor. Então, a possibilidade de venda aqui dentro do município, ela cresceu muito. Trouxe uma condição de vida melhor para o produtor. Aquele desgaste de enfrentar noitada no Ceasa diminuiu. O produtor hoje ele trabalha dentro do horário dele ali, vai para casa, está com a família dele quase que todo dia dentro de casa. Então nós podemos dizer que graças a, né, a esse associativismo, né, essa cooperação que aconteceu, né, que aproximou, que uniu os produtores, né, eles unidos, né, tiveram um volume de produção que deu visibilidade para a nossa cidade, né, que é reconhecida como capital mineira, né, do tomate, e essa visibilidade, né, aproximou, atraiu novos compradores. E na medida que vem mais compradores, mais gente querendo comprar, certamente impactou positivamente no preço, né, que é pago por essa mercadoria aqui, o que sem dúvida nenhuma beneficia também então o nosso produtor rural. Diretamente, né?
É uma valorização até do próprio produto, então, É. né? Exatamente. Então, olha como que vai, né, a importância né, desse associativismo, da gente estar, né, acompanhando e nos unindo e nos aproximando, né, a importância das parcerias, né, e a gente precisa cada vez mais fortalecer essas parcerias, né, não enxergar o outro como um concorrente, Uhum. mas como um parceiro, né, que unidos, né, em prol do mesmo objetivo, a gente pode trazer, sem dúvida nenhuma, muitos benefícios para os produtores e para a nossa cidade e para a nossa região, que é impactada positivamente. Hoje, Carmópolis também tem um comércio pujante, né? A gente observa que, né, o comércio de Carmópolis é um comércio que atrai também algumas empresas que vêm aqui, né, sobretudo no setor do agro. A gente vê várias empresas de fora daqui da cidade que já vêm, né, atuando aqui no nosso mercado também. Isso também é um reflexo, né, de quão forte é, né, esse setor aqui na nossa economia. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, do ponto de vista de geração de emprego aqui na nossa cidade, de como vocês percebem o impacto, né, que tem a cadeia do tomate nas outras cadeias, no comércio local, de uma maneira geral, né? Como é que você vê esse impacto? Eu vou interromper aqui só a título de comparação para a gente entender quantos são os associados hoje, da associação, né? E aí depois a gente vem com isso. Então, além desses associados, quanto que a gente está impactando fora disso, com esse comércio? Os associados são 60 se eu não me engano, 64, 68. Não sei exatamente a quantidade não, mas normalmente ele tá associado, ele representa ou a família ou às vezes um grupo, sabe. Aí tem associado que representa 8, 10 produtores. Então eu acredito que lá dentro da associação lá tem uma representação de mais de 300 produtores do município. Além dos empregos indiretos também, né, de transporte, caminhão, né, o pessoal que trabalha ali dentro da lavoura. Hoje, assim, a atividade do mate, como ela gera uma receita boa, então o ele é um carro mais novo, é um caminhão mais novo, ele cria uma segunda atividade de renda, além do tomate ele tem uma transportadora, ele tem uma loja na cidade, ele tem um açougue, ele tem mais atividades, vários produtores, não só somente produtores de tomate, ele tem uma segunda atividade, tem a produção de gado, tem produtor aí que produz tomate, mas tem café, Vai produz diversificando a grãos. produção. Esse aí eu vejo a importância, no momento do município, é diversificar, Que bacana. para manter o município de forma sustentável, não sofrer nos períodos mais críticos, assim, que normalmente faz parte da atividade nossa, que oscila muito, né. E como os produtores são daqui, certamente isso influencia no comércio local, né, também como o Herivelto estava trazendo. O tomate gera muita receita, né. Às vezes não dá tanto lucro, mas o movimento em volumes de dinheiro é um volume alto. Dá para Então perceber isso, Herivelton, pela cooperativa, por exemplo, nos últimos anos, o crescimento que o Adalton trouxe? Puder até repetir um número pra gente? Em 20 anos cresceu tanto, nos É, últimos anos leva uns 40 anos chegar a 4 milhões de plantas. Nos últimos 6 pulou para 15 milhões de plantas. Sem dúvida nenhuma, a gente observa esse crescimento não só na cadeia do tomate, como ele muito bem disse, mas a maioria dos produtores atua em outros segmentos também. Então a geração de renda, né, a renda que é proporcionada pelas lavouras é investida no nosso município em outros setores. Então, sem dúvida nenhuma, a cadeia de tomate, uma das mais importantes aqui, né, mais relevantes do ponto de vista de impacto no PIB e que, sem dúvida nenhuma, tem um impacto em vários outros setores também da nossa economia. Uma coisa que eu queria te perguntar também, Adalto, e é uma dúvida assim da maioria das pessoas, e aí eu falo até dos consumidores do tomate. Em relação à sustentabilidade, há uma preocupação muito grande, sobretudo com os consumidores, né, do tomate, em relação a fertilizantes e defensivos que são usados na produção, né, dessa mercadoria produzida aqui na nossa cidade. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, desses insumos, desses defensivos, né, que são usados aqui na proteção, na produção, né, e a segurança, né, que a gente pode, né, o que nós podemos falar do ponto de vista de segurança para os nossos consumidores, para as pessoas que consomem o tomate aqui de Carmópolis de Minas. O produtor que tem consciência do que ele está fazendo, hã, ele não vai causar um mal nenhum para o consumidor, porque a legislação nossa ela é bem rigorosa nessa parte de questão defensiva.
E hoje os produtos mais eficientes é os que têm menos carência. Assim, teve uma evolução muito grande nesse sentido nos produtos que são usados hoje comparado a 25 anos atrás. A tipo, tinha 25 anos atrás, 30 anos atrás, tinha produto que o residual dele era de anos. Hoje, há vários anos já foi excluído, não é incluído quando tinha sido são usados hoje pelo produtor. Hoje, a maioria são produtos com 1 dia, 2 dias de carência. Aí o produtor que observa essa questão técnica, ele certamente vai estar colocando um produto de primeira qualidade que o produtor pode consumir tranquilamente, sem medo nenhum. As doses são diluídas em partes por milhões, então fica quase nada. E isso se sustenta também ao longo dos anos? Esse defensivo continuou funcionando durante muito tempo? Tem que trocar? Aí já entra a questão técnica, saber aplicar os produtos, justamente para você preservar a eficiência do produto. Mas eu sei que a região é bem atendida com muitos técnicos, são muitas revendas que atendem a região. A intenção de todo mundo é preservar a eficiência dos produtos e a segurança para o consumidor. Uhum. A gente mesmo lá da produção nossa, são muitas análises residuais que já foram feitas na produção nossa lá. A gente sempre estava dentro dos parâmetros permitidos e nunca teve problema. Uhum. Isso. E a gente tem também a questão da sazonalidade, né? Tem épocas que estão mais propícias, épocas que estão menos, ou então a demanda, né, tá maior ou menor. Como é que funciona, assim, esses altos e baixos? Na verdade, a gente planta tomate em carmópolis o ano todo. Uhum. Tem a condição ideal e tem a condição menos favorável, mas mesmo assim a gente planta. Mas nem é tanto por defensivo, não, é uma questão de clima mesmo. Uhum. Temperaturas altas dão produção baixa de tomate. Aí o consumidor às vezes acha que chega janeiro, fevereiro, o tomate está muito caro, mas que janeiro, fevereiro não era para estar colhendo tomate. Mas hoje tem a tecnologia que permite escolher tomate era para ser entre safra, mas está ali colhendo o produto fresco para entregar para o consumidor e muitas das vezes uma excelente qualidade ainda. Só com a produção baixa, e por isso o preço fica um pouquinho mais alto. Uhum. Então tem essa oscilação no preço de acordo com a produção, né? O fator clima ainda, por mais que você use a melhor tecnologia, o fator clima é fundamental nas quantidades que você vai colher. É decisivo ainda na produtividade, né? A temperatura, a variação da temperatura impacta diretamente a produtividade da lavoura. O tomate precisa de uma temperatura entre 16 e 18 graus noturno para ele ter um bom pegamento de fruta. Aí quando dá uma noite quente de 25 graus, então a polinização é baixa, pegamento de fruto baixo. Aí menos fruta pra gente vender, né, normalmente a gente vende mais caro. Sim. E até essa questão me deixa curiosa, por exemplo, tem épocas que tá produzindo bastante tomate, tá vendendo com um preço X, quando tá produzindo menos, vende mais caro, mas já aconteceu, por exemplo, de estar produzindo tanto que não tem demanda para poder suprir, que sobra tomate? Acontece. Assim, que às vezes o comprador tem, mas o custo, às vezes, de colheita, de embalagem, não compensa. Uhum. Assim, hoje, né, a realidade de hoje, a gente tá com um custo mais alto, com mão de obra com um valor mais alto, então, tem um X ali de preço que é limitante para você estar colhendo a lavoura. Uhum. Adalto, eu tenho uma pergunta que, assim, é uma dúvida de muitas pessoas que, né, vira e mexe alguém me questiona e me faz essa pergunta. Mas eu queria que você mesmo trouxesse essa resposta para a turma aqui. Nesses momentos, né, onde a produção está maior e inviabiliza até colheita dessa mercadoria, o pessoal fala, por que não criar aqui na cidade, né? Por que a gente não tem uma fábrica aqui de extrato de tomate, alguma coisa nesse sentido, né? E não poderia ser usado essa mercadoria para produção, né, desse tipo de coisa? Por que a gente não tem alguma coisa para industrializar, para aproveitar, para a gente evitar essa perda? Eu vou falar que não dá para aproveitar. A gente não trabalha com produto para a indústria, né. Então, o produto da indústria, ele tem um brix diferente, então ele, atinge um rendimento maior, a indústria gasta menos energia para produzir o extrato de tomate do tomate indústria, do que o tomate Tomate para salada. salada, É né. uma espécie diferente de tomate, isso?
Eu não entendo São, nada de são. tomate, só de É, comer. é que o outro ele é industrial, um tomate industrial. Então Uhum. como ele tem um Brix alto, com menos energia, você produz a polpa. O nosso vai gastar bem mais energia para fazer o mesmo tanto de polpa. Uhum. Porque o tomate, mas não é que ele seja, não serve, ele serve. A gente teve uma certa época do ano aí que a gente estava vendendo para Best Pup, a gente estava vendendo para vários produtores de carne, estava vendendo para Best Pup, vendeu tomate, fazia um molho que eles faz lá, que tem um pedacinho de tomate. Aí o tomate de indústria não dá o pedacinho, o Uhum. nosso dá o pedacinho. Aí eles misturavam os dois e faziam o molho. Aí vendia quase que o descarte, tomate que ia jogar fora. Uhum. Mas nada impede a gente estar fazendo um estudo e a possibilidade, como a gente criou o entreposto lá entre os associados também criar um despolpador aqui. E Faz- o Brasil importa polpa de tomate. Olha só. Importa da China polpa de tomate, que falta polpa no mercado interno nosso. Uhum. Exatamente. Talvez inviabiliza, né, Adalto, para um produtor sozinho fazer isso, mas, É. né, você trouxe aqui né, a evolução que a associação já trouxe para o nosso produtor. E talvez fosse uma oportunidade também para a associação, né, de poder ter, né, a indústria aqui também para aproveitar nesses momentos, né, de oscilação para baixo, né, e É. conseguir produzir uma polpa de qualidade também. Né, a gente tem outras né, alternativas de energia que vem reduzindo o custo também, a É. energia fotovoltaica na nossa região, né, tem se aumentado bastante, é um custo hoje de investimento razoavelmente, né, bem mais barato. Então talvez fosse uma maneira da gente trabalhar essa questão, né? É uma possibilidade, não é de se descartar. E eu tenho certeza que o Cicobi vai ter opções, né, para auxiliar nessa novidade, assim, que a gente pode trazer aí, É. para não descartar mesmo, né, pra gente aproveitar integralmente o produto. Sem É. dúvida nenhuma, Fernanda. Até que não é descartado, né, ele é até aproveitado, a pessoa leva para alimentação animal. Sim. Descarte que eu falo é da indústria, né, do Uhum. comércio em si, né, pra ele Dá para continuar fazer sendo um dinheirinho comercializado. nele. Gerar Exatamente. receita para nossa Vamos cidade, gerar né? receita. Exatamente. Tá certo. E aí o Cicobi consegue apoiar isso também, né, com as taxas mais acessíveis que a gente tem para os cooperados, e acho que isso, tudo junto, a gente consegue fazer aí uma solução diferente. Quem tiver alguma ideia, talvez, né, os produtores se reunirem para poder conversar, pode ser que a gente traga aí desse bate-papo uma solução nova para Carmópolis, um mercado novo aí. Sem dúvida nenhuma, Fernanda. Eu estou aqui ouvindo aqui as respostas e aqui tendo uma série de insights, né? E o Uhum. papel da nossa cooperativa de crédito é esse, é fomentar o desenvolvimento. Esse é o nosso papel, né? Promover o desenvolvimento do nosso cooperado, é gerar prosperidade para o nosso cooperado, desenvolvimento para a nossa comunidade. Uhum. E sem dúvida nenhuma, uma ação dessa, né, fortalece ainda mais o nosso produtor e sem dúvida nenhuma gera ainda mais emprego, mais renda para a nossa cidade. Portanto, é sim interesse, né, da nossa cooperativa. E extrapola também a questão do dinheiro em si, né, da questão do empréstimo, do investimento, ou da conta ali do produtor, mas tem também a questão da educação financeira, várias outras formas da gente trabalhar isso, né. Como que você vê isso hoje, Adalto, assim, os agentes financeiros da cidade de forma geral, como o Cicobi, contadores, consultores, tem alguma forma que a gente possa auxiliar, os produtores aí na associação, com conhecimento, com técnicas novas? O que a gente pode fazer para contribuir mais, assim, com esse mercado? O produtor tem que estar atento a essa parte, né, que a tecnologia está aí e cada vez mais fica rastro de tudo que a gente faz. Assim, dinheiro em espécie circulando quase não tem. Então muita transferência. Aí no nosso meio ainda usa bem cheque, mas hoje a maior parte dos pagamentos são transferências. Então o produtor tem que se atentar para essa questão fiscal dele, tá se orientando melhor e tá se resguardando de algum problema que pode vir daqui, de inconformidade nas informações aí. Às vezes não é que ele está fazendo errado, às vezes por desconhecimento. Sim. Assim, ele não preocupou com isso. Hoje que ainda não foi picado ou mordido, né, pelo leão, né. Organizar também, né, essa questão de É, receita e despesa, o que está É. sendo investido, o que está dando mais resultado para ele. Muitas vezes o é. cara está lá na produção, ele não tem tempo de parar para poder ficar colocando isso no papel, fazendo esse cálculo, né. E eu acredito que a gente tem possibilidade de trazer isso. Se eles estiverem abertos a essa conversa, a esse estudo, é possível que a gente Sem dúvida nenhuma, viu, Fernanda? Esse, né, talvez seja, né, um papel importante, inclusive que nós exercemos com alguns setores já da economia. Mas nos interessa muito se fortalecer, né, o produtor,
né, talvez via associação comercial, a gente pensar, né, num modelo específico, né, de controlar alguns processos de gestão, de controles financeiros, de controle da produção, né, as questões de sucessão. A gente vê que a maioria dos produtores, né, herdaram isso do pai e os filhos, né, e a família está envolvida também nesse processo de produção. Então a gente pensar também nessa transição, nessa sucessão, como isso vai acontecer, né? Sem dúvida nenhuma é uma seara onde nós podemos atuar muito, claro, né, se tiver o interesse da associação e do produtor, mas a gente está aqui para apoiar nesse sentido também. E a sucessão familiar dentro desse setor aí do tomate, ela existe mesmo? Ela funciona como nos outros setores agro aí? Ela é forte. É forte? Os E a pais gente influencia muito os filhos tomar essa decisão. é, É uma minoria que não vira tomateiro. que não assume. E é interessante porque a gente pensar que os pais, talvez até os avós, demoraram anos para poder chegar, né, como o Adalton falou, 40 anos aí para chegar numa quantidade de pé de tomate que fosse relevante, para daí 6 anos o filho ou o neto tá vendo um crescimento exponencial disso. Então, com certeza ele vai ter que se antenar, porque gente de fora vem, pode tomar esse espaço. É importante o papel da associação nesse sentido também, né, de mantê-los unidos, informados. Como você falou que vocês viajaram antes para conhecer novas tecnologias, ainda há possibilidade de fazer isso, né? Mas isso acontece ainda bastante. Hoje a gente passa um processo de mecanização da lavoura, né. Então, junto à falta de mão de obra e a necessidade de fazer um serviço com mais eficiência, então hoje o emprego da mecanização na lavoura tem crescido, assim, é um passo que é o que está assim, o que está entrando de novo na tomaticultura em Camobi agora, além da enxertia, que é uma tecnologia nova também, é a mecanização da lavoura, Uhum. em atividades que era a pulverização, que era toda feita manual, hoje vários produtores já estão Já está usando maquinário. usando maquinário. Nessa linha também, Adalto, do ponto de vista assim dos desafios que você enxerga pela frente na produção, na comercialização, né, do tomate, do ponto de vista né, desses principais desafios, o que você enxerga na frente que possa atrapalhar ou diminuir aí o rendimento, ou a importância, né, desse setor na nossa economia? Assim, de vez em quando é um problema de uma praga. O problema de uma praga ele pode impactar muito. A gente sofreu há pouco tempo uma pressão da praga aí, mas no momento que tá sob controle. E o mercado hoje, assim, a maior parte do tomate de Camargo ainda é vendida para atacadistas. Dá para melhorar essa parte ainda. Um trabalho direto com as redes maiores de supermercado. Aí você vai agregar mais valor no produto nosso aqui da região. É uma área que a gente, se tiver uma coordenação aí, dá para melhorar muito nessa área. Talvez como a gente sofre com a falta de mão de obra, então a tendência é a gente estar diminuindo as lavouras. Às vezes não é diminuir tanto o tomate que está colhendo, que são muitas lavouras, e todo dia entra produtor novo no mercado. Mas a tendência é a gente colher um pouco menos e tentar agregar mais valor. Uhum. Você pegar um cliente, às vezes, um cliente que mais na ponta, mais lá direto no varejo ou no supermercado, e evitar um pouco da venda no atacado. Então otimizar essa cadeia aí de distribuição também dá muito resultado para o produtor. Que hoje, como o atacadista você escolhe, né, que às vezes o mercado Paraná tá bom, você manda para lá, porque você tem o atacadista, você manda para lá, que lá o preço tá bom. Ou de São Paulo tá bom, ou da Bahia tá bom, mas você manda sempre para um atacadista, né. Hoje não, você não tem que vir com a rede do supermercado aqui na região, que você faz um contato com o supermercado, ele quer que você te fornece o ano todo, ou uma rede de hortifruti aí, ele quer sequência. Então tem hora que você tem que atender a rede e normalmente, às vezes, o mercado de São Paulo tá bom, mas como você tem um compromisso com a rede aqui em Belo Horizonte, você tem que entregar para ela, porque aqui a fidelidade tá vendendo o ano todo. Uhum. Mas na média, a venda direto para o supermercado, ela vai te dar um preço um pouquinho melhor, né, ou por rede de sacolões. Aham, um produtor final ali, um É, vendedor final, né. E isso faz pensar de novo naquilo que o Adalton trouxe, que é a questão da utilização correta dos defensivos, né. E quanto mais o pessoal fizer isso, mais eles vão contribuir para que a produção seja
duradoura, efetiva, né, para que não tenha esse tipo de praga. Então, é É, importante também, a gente falou da educação financeira, mas talvez a educação do uso desses defensivos também, né, para a pessoa entender qual que é o impacto, qual que é a consequência de uhum, uma utilização errada. Na própria produção dele no futuro pode ter um impacto, né. com certeza. Hoje tem muito agrônomo atuando na região, os filhos dos produtores já hoje estão se tornando agrônomo, então já orienta o pai, ou toca atividade. Então, essa parte tem melhorado muito. O produtor de Carmópolis usa uma tecnologia de ponta, Uhum. a maioria, sabe. Além da maquinização, né, que está acontecendo, né, e em função até da falta de mão de obra, alguma nova tecnologia que pode impactar, que pode contribuir, né? Você vê assim, no processo de produção, alguma coisa já no radar que pode impactar? Assim, no momento tem usado enxertia, né. Era uma coisa que não era usada no município, na região nossa. Assim, com problemas de doenças de solo e de aumento de vigor, de resistência da planta, aí tem se empregado a enxertia. Então os viveiros de Carmópolis já estão começando a produzir mudas enxertadas aqui em Carmópolis, já estão dominando a tecnologia. Então é mais uma ferramenta que o produtor vai ter para continuar produzindo bem, Isso melhora a produtividade, né. melhora muito. Uhum. Você falou sobre a temperatura também, que à noite tem que estar entre 18 e Entre 16 e 16 e 19 graus, 19 graus. Como é que chama aqueles negócios que a gente cobre assim, ó, a estufa. plantação? Estufa. Isso é aplicável para a cultura de tomate? Funciona? É, assim, tu tem que se testar. Aqui o clima é um pouco quente, Uhum, e justamente ela vai criar esse microclima mais quente na noite, dentro da estufa. uhum. Ela protege da chuva, igual se estiver chovendo muito, aí você vai proteger a fruta, né, aí vai dar uma fruta melhor, mas, quem trabalha com estufa em Minas Gerais sofre um pouco com a polinização, o pessoal que tá na Hum. Mantiqueira, Uma região mais mas na fria? região mais fria, aí eles têm uma condição melhor para lidar dentro da estufa. Entendi. Então tudo vai depender da região também, da técnica que já é É, usada? aí tô falando que não tô descartando a possibilidade Sim. de ter não, que ainda não tem quase produção de tomate na estufa na região de Carmópolis. Tem Uhum, algumas estufas com grape aí, mas muito pouquinho, mas que uhum. no grape tem dado certo. Antes da gente caminhar para nossa conversa final aqui, eu queria fazer tipo um bate-bola com você para eu entender um pouquinho melhor desse mercado, porque eu não conheço muito, talvez você que está aí nos assistindo também não conheça algumas coisas. E aí eu vou te fazer perguntas rápidas assim. Eh, Cita pra gente 3 tipos de tomate que são produzidos em Carmópolis. O tomate Giotone, Campestre e Claudete. Certo. 3 estados em que os tomates de Carmópolis estão presentes com frequência. São Paulo, Paraná e Minas Gerais, né. Minas Gerais. 3 países. Aí mais é o Paraguai. A Paraguai, Argentina tem bem tempo que não tem comprado nosso aqui, sim. mas Paraguai de vez em quando compra, dependendo do ano. Então Brasil, Paraguai e Argentina pode entrar aí É nesse. que lá tem uma proteção, né, do Paraguai, eles têm que te autorizar A barreira a sanitária. pra entrar lá, se lá tiver produção, enquanto a produção deles não acabar, então é uma forma de proteger o produtor local. Uhum. Aí não permite comprar, é Então só depende na falta. da falta deles lá. É, É, isso é interessante, porque aí a gente vai estudando o que eles fazem lá também pra gente poder aplicar aqui. é. Deixa eu pensar em mais uma pergunta aqui de 3, de top 3. Enquanto você vai pensando, Fernanda, do ponto de vista de política pública, né, alguma coisa que poderia ser feito no âmbito do nosso município para melhorar ainda mais o ambiente de negócio, né, o ambiente para o produtor rural? O que, né, nós poderíamos fazer para impactar, né, de forma positiva, né, o dia a dia aí do nosso produtor? Então hoje, assim, lógico que criou o entreposto atendeu uma parcela grande da produção do município, mas ainda tem demanda de crescimento. Ela não atendeu todos os produtores, ainda tem grupos de produtores que ainda não teve a oportunidade de estar estabelecido lá dentro, depois por questões físicas mesmo, de terreno, não tem espaço. Assim, talvez para o município, a ampliação do entreposto como forma de incentivo e de estar fortalecendo mais a atividade. Até para criar áreas que, além do tomate, área para que possivelmente pode vir um CD do supermercado para dentro de Carmópolis.
e aí aproveita a produção local, atrai, faz diversificar o entreposto. Porque Bacana. o entreposto hoje de Carmópolis ele está 90% tomate, 95%. Então, em questão do entreposto, assim, a possibilidade de criar espaço para você virar um mercado com mais possibilidades de outros produtos e criar um espaço para a entrada de um CD do supermercado, que é sempre importante um entreposto ter um CD do supermercado Bacana. dentro ali que atrai negócio. Um negócio atrai o outro, né. Verdade. Uma outra coisa, Adalto, você falou como oportunidade, né, para melhorar aí a renda do produtor, o valor, né, de venda, a gente trabalhar aí nessa cadeia, tentar achatar essa cadeia, evitar, né, os atacadistas e tentar a venda direta, né, com o lojista, com o varejista que está lá na ponta, né. Essa é uma estratégia importante. A gente vê com algumas culturas, aconteceu lá no norte de Minas, em Janaúba, o selo da banana lá da região, né, e tem Uhum. alguns produtos, né, regionais que esse selo, né, que traz aí a origem daquela mercadoria, portanto, destaca a qualidade, né, e o vínculo daquela mercadoria produzida ali. Vocês já pensaram, enquanto associação também, da gente criar um selo para o tomate, né, para que o consumidor, Brasil afora, né, quando for lá no supermercado, quando for no sacolão, opa, esse é um tomate que vem lá de Carmópolis de Minas, né? Como é que ele vai escolher, né? Há alguma maneira dele reconhecer o nosso produto? É, aí tem que criar uma embalagem própria, né, que identifica isso. Tem sim. Assim, eu não sei quanto que seria viável a questão de ter uma embalagem própria. Hoje, Minas Gerais trabalha com uma embalagem padrão. Uma das vantagens nossas dentro de Minas Gerais é essa, que tem uma caixa padrão para todo mundo. Ela reduz custo, muito custo. Hoje o custo de embalagem ele é bem pesado. Você vai tem igual o Espírito Santo, tem os tomate da Serra dos Capixabas. Uhum, Aí tem um selo lá da região. Mas normalmente a gente usa um selo nos produtos com um valor agregado mais alto, um tomate mais gourmet, aham. assim, pra uma parcela menor do mercado. Assim, que não chega a 5% essa parcela do mercado que dá esse valor. Hoje, assim, a demanda por preço é muito grande. Então você acaba tentando enxugar tudo quanto é preço pra você, como seu volume, a gente vende volume, então, assim, mas tudo tem possibilidade de fazer uma embalagem apropriada, assim, diferenciada para identificar que o tomate é de Carmol. Uma das questões para melhorar a renda, que a gente sempre já cogitou várias vezes dentro da associação, que é a criação de uma central de negócio, sabe. Mas Uhum. essa central de negócio ainda não andou, assim, ainda não tem um consenso para criar uma central de negócio entre os E associados. como que ela funcionaria, assim, que tipo de benefício que ela traria? Aí ela passa a negociar direto com as redes de supermercado, né. Ela atender Hum. diretamente o consumidor, né, o Atender varejista. aí precisa de um trabalho bem mais profissional, assim, e pessoas, assim, dispostas a estar criando esse mercado com a central de venda, né. Não é muito comum não, porque normalmente o produtor chega nessa hora de vender, cada um parte para um lado. Faz a sua negociação ali. Cada um faz para assim, aí tem uma certa são mais de 400 produtores, mas tem uns 10 grupos aqui em Carmópolis que faz essa venda, faz esse trabalho, sabe. Não deixa de ser uma central de venda, mas assim, em conjunto do município, para atender do município tudo, ainda não evoluiu nesse ponto não. Uhum. Tem possibilidade, isso tudo tem possibilidade, é a questão de estar achando que as pessoas dispostas a vestir essa camisa para criar esse que é um desafio gigante, criar uma central de venda. Mas, Carmópolis dá para ver pelas conversas que a gente tem aqui que é uma região de pioneiros, né, de gente que tem coragem de É, iniciar do zero e montar uma cooperativa, iniciar do zero e começar a plantar tomate numa região que não tinha, criar uma associação até se tornar aí, a capital mineira do tomate, né. Essa questão do selo mesmo que o Erivelto falou, eu acho interessante, aí agora já acendeu minha luzinha aqui de marketing, jornalismo, aham. pensando na questão de identificação de produto, né, mas tem que realmente pensar, como a Dalton falou, nessa o que que vai agregar, né, nesse produto, por que que a gente vai ter o selo de Carmópolis, qual que é o diferencial do nosso tomate, contar essa história para as pessoas, né. Isso é É. bacana também, é um projeto para a gente se pensar. Exatamente. Adalto, já caminhando para o final, né, o nossos, né, as redes sociais da cooperativa são acessadas sobretudo pelo nosso produtor rural.
Então vamos aproveitar esse canal aqui com o produtor rural, né? Se você tivesse que deixar aqui um recado para o nosso produtor, né, em nome da associação, qual o recado que você deixaria para ele hoje? Olha, o produtor unido a gente tem mais força, né? Então, quanto mais gente lá na associação, mais força a gente vai ter. Aqueles que não tiveram oportunidade ainda de estar se associando, procurar a associação. Vamos dar mais força para a associação. Vamos fazer ela maior ainda do que ela já é. A gente vê aí que com o tempo de associação, as coisas melhoraram muito para os produtores, né, melhoraram muito para o comércio de forma geral aqui. Então acho que quanto mais gente apoiando essa causa, mais benefício a gente vai ter. Tanto o benefício próprio, né, de cada produtor e suas famílias, as pessoas que estão direta e indiretamente envolvidas, mas para a cidade de forma geral, né, para o comércio de forma geral. Então, vamos abraçar essa causa também, assim como a gente está defendendo aqui a causa do cooperativismo. eh, a questão da associação, do associativismo também é algo que pode trazer enormes resultados, inclusive como parceria entre um e outro, né. Sem dúvida nenhuma. Aproveitando, né, e até já caminhando para o final também, fazendo já as nossas considerações, a importância dessa cooperação entre os produtores. E eu falo mais, nem só entre os produtores de tomate, né, mas entre os produtores rurais de uma maneira geral e o próprio ambiente de negócio, né. Acho que a gente precisa estar cada vez mais unido. Olha a importância, né, dessa união para dar essa visibilidade, para atrair esses novos compradores, né, para potencializar aí a produção, né, para melhorar, né, ampliar os mercados e poder atender tantos mercados. Eu fico pensando aqui que o próprio manejo, né, a própria produção, um produtor rural começa a espelhar boa prática no outro, né? Então, eu estou vendo que o outro está fazendo uma coisa e melhorou a eficiência da lavoura, né? A maneira de comercializar, um está fazendo uma coisa diferente, um aprende com o outro muito rapidamente, a maneira de escoar a produção. Então, trabalhando unido, certamente os nossos produtores vão ser cada vez mais eficientes, né? Sem dúvida nenhuma, vão melhorar ainda mais a produtividade. Certamente teremos ainda outros mercados que não são ainda, né, atendidos. A gente vai conseguir fazer isso sem dúvida nenhuma, trazendo ainda melhores resultados para o nosso produtor, né, o que sem dúvida nenhuma, né, vai refletir em mais renda, em mais emprego para a nossa cidade, né, e aí, né, o agronegócio e sobretudo, né, o setor aí do hortifruti, né, impactando de forma decisiva no crescimento, né, do nosso comércio local, né, do nosso desenvolvimento local. Então eu já vou me despedindo por aqui, Adalto, e queria que também que você fizesse, né, despedisse, né, caminhando aí para o final do ano, já deixar aí o nosso recadinho de final de ano para o nosso produtor, né, e para os nossos ouvintes aí. O que aconteceu aqui não aconteceu por acaso, né? Foi uma troca de informação, a série de produtores que reuniu, resolveu rodar o Brasil, ver o que tem de novo. Então, essa troca de informação, essa aproximação que teve os produtores, criou hoje a atividade muito forte no município, que traz benefícios para eles e vários outros ao redor, né, indiretamente. Mas eu peço ao pessoal que fica tranquilo que o preço vai melhorar, gente. O tomate tá barato, mas uma hora ele melhora. Que bom. Eu vou aproveitar que eu anotei uns top 3 aqui, quem tá com a gente no YouTube vai ver isso aqui na íntegra, mas às vezes a gente consegue fazer uns cortes legais aqui, talvez até surgir mais alguma informação importante pra gente. E você falou sobre associação, né, que era importante trazer as pessoas para associação, então vamos pensar em top 3 benefícios de participar da associação aqui em Carmópolis. Uai, a tecnologia chega ali primeiro. O cliente está chegando ali primeiro que vem comprar seu tomate. E o preço ali tem subido. O preço tem sido melhor. Então, tomateiros de plantão, fiquem atentos, já temos top 3 aqui. Top 3 desafios do mercado para agora ou para o futuro? Uai, acho que é importante o produtor pensar em diversificar. Não ficar muito só dependente da atividade do tomate, que o mercado é muito concorrido. E sei, Tem tido muita mudança climática também, né, pode ser que As isso questões climáticas é impactam, né? uma assim, a atividade ela é acessível, né. Ela sofre tanto com o clima como o humor do mercado, Uhum, tudo interfere muito. Então, é igual eu tenho falado, né, precisa diversificar. uhum. Ficar tão dependente, não depositar suas fichas todas no tomate.
Vai construindo uma uma solidez com outras coisas também que é Uhum. importante. Tomate dá um dinheiro muito rápido, mas ele também toma rápido. Mas a gente passou um período aí de 4 ou 5 anos aí muito bons, a gente até esqueceu o que que é uma crise brava de tomate igual a gente está vivendo agora. Assim, então são 6 meses de preço baixo, assim, coisa que tinha ficado bem no passado, coisa de 8 anos atrás, dava umas crises mais longas assim. Mas, quem está na atividade há mais tempo sabe que isso é comum e que a gente vive da gordurinha que a gente cria, sabe. Tem que ter um sangue frio ali, igual Tem nos tem negócios, tem né. que ter uma gordurinha, senão ela se não tiver, não fica difícil de sobreviver na atividade num período igual esse, né. Então até diria que a educação financeira é um desafio importante de ser encarado, né, Com para eles certeza. se educarem e saberem que esses períodos de alta e baixa vêm e vão, né. Apesar do Sicoob ter alguns seguros também para o tomate, não vai cobrir tudo, né, o humor do mercado a gente não tem como cobrir. 3 máquinas que foram agregadas, ou tecnologias, ou defensivos que foram agregados aqui na produção de Carmópolis nos últimos anos. É o pulverizador, tratorizado, né. São os classificadores eletrônicos que chegaram agora há pouco tempo. Aí tem 3 máquinas dessas já no município. E a caixa plástica, que virou uma realidade para todo mundo, que assumiu a caixa de madeira e reduziu o custo, eficiência na embalagem e padronização da mercadoria. Então top 3 sonhos para o futuro do tomate em Carmópolis. Eh, Vamos pensar no futuro. talvez a certificação seja um caminho para uma parte do mercado. A central, você acha que é um sonho possível? É uma central de venda, seria um e o despolpador que a gente comentou aqui, que pode estar aproveitando o que a gente joga fora hoje. Excelente. Seria uma Bom, coisa mais próxima, assim, mais Que a gente pode trabalhar para fazer, né. é, hoje, assim, o produtor de carnaval ele usa quase que o que tem de melhor. Ele está sempre atrás da novidade, como são vários grupos, vários agrônomos atuando na região, várias revendas. Então o que surge de novo já chega aqui. Aí toda revenda quer trabalhar aqui, quer referência aqui. Aqui como vem comprador de toda a região do país, de todas mesmo, tem região que às vezes ele nem compra aqui, mas vem aqui conhecer. olha só. Aí o cara sai lá de Campina Grande, nem compra tomate aqui, mas vem aqui conhecer o que que é a produção. Há poucos dias tinha produtor de Campina Grande que veio fazer um tour aqui, na atividade nossa. Assim como vocês foram, né, É, rodar o Brasil para pesquisar, né, as melhores tecnologias, processo de produção, vocês agora se tornaram referência e estão recebendo esses produtores aqui agora para ver o que é feito aqui, né, da isso aí. maneira que é feito aqui. Isso é É, muito legal. Esse já seria top 3 sonhos antigos que já estão realizados, né. quem tá em algum CEAS do Brasil vê falar no Carmópolis. Olha só. Se qualquer um CEAS do Brasil, vê falar em Carmópolis. Que bacana. Agora um top 3 que é para vocês 2 aí, né. Top 3 formas de nos ajudarmos nessa cadeia da produção do tomate. A cooperativa e a associação, por exemplo, os tomateiros e os nossos cooperados. Ano passado a gente já começou a primeira feira de negócio de Carmópolis. Já foi um ato e foi com sucesso, assim, todo mundo gostou, quem participou gostou. Sem dúvida nenhuma. A feira foi um primeiro passo, né, aproxima, dá ainda mais visibilidade para essa cadeia que já vem crescendo em importância, né, não só na cidade, mas, né, tem importância regional, e a feira dá visibilidade, traz, né, fornecedores de implementos, de equipamentos, de insumos, né, para a atividade, né, dá visibilidade para os compradores que começam a enxergar de uma forma diferente a nossa cidade, né, mas não para por aí. Acho que a gente pode atuar, né, você trouxe aqui alguns pontos, Adalto, que a gente pode pensar numa pauta depois, do ponto de vista de treinamento e capacitação para gestão, para o dia a dia do produtor, pensando em processos, né, para organizar a questão da sucessão, né, um ponto que você traz aqui também, essa informalidade. É um ponto que a gente vai, né, em algum momento precisar se dedicar, se debruçar, né, a esse problema, dar mais luz para isso, porque de uma maneira geral essa formalidade está no radar, né, dos governos e a gente vai precisar ter uma atenção um pouco maior nesse sentido, e o Sicoob também pode apoiar. Além disso, né,
eu já trago aqui o nosso recado para os produtores rurais de uma maneira geral. Né, o Sicoob tem condição de atender, né, as demandas de serviços financeiros. Você falou bem da questão dos seguros. Hoje tem vários, né, seguros que podem ser feitos aí para a lavoura, né, e o Sicoob está presente na maioria desses, né, de forma bastante competitiva. Do ponto de vista de financiamento também, acesso a crédito, nós temos todas as linhas, né, de crédito rural, né, disponíveis aí na cooperativa para o produtor rural. Então, inclusive para a maquinização, né, você trouxe a questão aí né, dos tratores, dos implementos agrícolas, né, o Sicoob está à disposição, né, para possibilitar que o nosso pequeno produtor também tenha acesso a essa tecnologia e possa, sem dúvida nenhuma, melhorar, né, a produção dele. O objetivo do Sicoob Centro-Sul Mineiro, sem dúvida nenhuma, é de apoiar o produtor. Então, além dessas demandas, né, nós ficamos à disposição para ser mais um ator, para ser mais um parceiro, né, para ir atrás junto com vocês, para buscar inovação, para buscar novas tecnologias, né, para pesquisar novos mercados e, sem dúvida nenhuma, levar o nome da nossa cidade, né, e trazer como contrapartida geração de renda, emprego, né, crescimento e desenvolvimento para a nossa cidade. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso, né, objetivo junto com a associação. Né, já estamos pensando na feira do ano que vem, né, na feira que a gente vai fazer, né, novamente, se Deus quiser, mas esse é o nosso desejo enquanto cooperativa, né, trabalhar cada vez mais junto com a associação. Excelente. E aí eu vou trazer, então, uma forma, né, da gente ajudar nessa cadeia, e que esse bate-papo aqui também eu acho que é muito importante, né, que leva informação para as pessoas, torna conhecida essa cadeia, torna conhecida as possibilidades que a gente tem, talvez gere insights como a gente está tendo aqui hoje na mesa para as pessoas que estão em casa assistindo também. Então vamos pensar agora no nosso último top 3, cada um fala um, para poder ser mais dinâmico aqui, para a gente caminhar para o encerramento. São ideias ou aprendizados desse bate-papo aqui de hoje. Insights, ideias, aprendizados, o que a gente pode fazer a partir disso que a gente trouxe para a mesa hoje. E eu já fiquei na cabeça com a ideia do selo, mas depois eu falo dela. Eu trago aqui de bate-pronto, né, que nenhum de nós, nenhum dos produtores aqui da nossa cidade é tão forte como a soma de todos os produtores juntos, né? Tá claro aqui o papel da associação e o quanto a união desses fortalece a nossa cidade, fortalece esse setor. Então precisamos, assim como o Adalto disse também, trabalhar de forma cada vez mais unida, integrada, né, aproximar cada vez mais, para que, sem dúvida nenhuma, a gente impacte ainda mais positivamente, tenha uma influência ainda maior, né, no PIB aqui da nossa região. E com isso é a responsabilidade, né? Fazer as coisas certas. Vamos fazer certo, da água para frente, mais certo que na hora que a gente tiver 70, 80, 90 anos, a gente não está resolvendo pepino. Tá usufruindo, né, da colheita, literalmente, do trabalho de vida. E para mim ficou aí essa ideia da questão do selo, de que forma que a gente pode valorizar o produto, a história do tomate em Carmópolis, né? Como eu vim para cá sem saber de nada disso, morava numa cidade aqui pertinho, claro que eu tô fora da cadeia, eu compro só lá no mercado o tomatinho, mas é importante a gente pensar nessa valorização, de que forma que a gente pode talvez fazer essa polpa, trazer um selo que é especial, que vai me fazer preferir o tomate de Carmópolis do que o tomate de outro lugar, mesmo que seja só o senso de pertencimento mesmo, de ser um produto local, de fortalecer a nossa economia, né? Então eu acho que isso é muito interessante da gente pensar. Estou à disposição para contribuir nisso aí, no que for necessário. E eu gostaria de agradecer vocês por esse momento nosso aqui hoje. É o segundo episódio do nosso Copcast. Quem não acompanhou o primeiro, está disponível no YouTube, tem alguns cortes no Instagram também. Então vocês podem assistir lá. Foi muito interessante, né? Também o nosso bate-papo, Erivelton. Mas foi muito bom estar com vocês aqui hoje. Eu vou passar a palavra para o Erivelton e depois para o Adalton para a gente fazer essa nossa mensagem final, nosso encerramento aqui do segundo Copcast do Sicoob Centro-Sul Mineiro. Pessoal, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? A expectativa era de trazer informação, né, a respeito da cultura do tomate, né, dos processos de produção, do impacto que tem essa cultura na economia local, no desenvolvimento local, e ainda destacar, né, o papel da nossa cooperativa de apoiar o nosso produtor, de cada vez mais fortalecer o nosso produtor. Um forte abraço a cada um de vocês, né? Espero encontrá-los de novo daqui a pouco na nossa nova edição, na terceira edição do nosso Copcast. Forte abraço a todos. Eu, em nome dos produtores, agradeço ao Sicoob a oportunidade de estar aqui trocando essas ideias com vocês aqui, que com certeza vai trazer crescimento para todos, e principalmente para os produtores.
Maravilha, Adalto, Erivelto, muito obrigada. As portas estão sempre abertas e a gente conta com você também, que é a nossa audiência aí que nos assiste ou nos ouve através das nossas redes, para sugerir novos temas, sugerir novas pautas, coisas que vocês têm curiosidade ou interesse de saber, manda pra gente que a gente vai pensar aí nos nossos próximos temas e a gente espera ter você em todos eles. Até a próxima, um grande abraço.